Essa pergunta da Miss Nunes casa com a pergunta da Evelyn aqui. A Miss Nunes perguntou aqui: por onde é melhor começar? Pelo listening, ler, gramática, vocabulário ou kanji? Eu vou estudar para o JLPT N5, ou seja, a prova de proficiência N5. E a Evelyn perguntou: tem algumas dicas para quem quer prestar o N5? Então, né, justamente, para você fazer o N5, você tem que estudar essas coisas todas. Listening, eu acho muito engraçado que a mania de fazer prova de inglês fez a gente chamar isso de listening, né? Prova de compreensão auditiva, né? Leitura, gramática, vocabulário ou kanji. Por onde é melhor começar? Eu diria que você não pode estudar uma coisa de cada vez, não tem como estudar uma coisa de cada vez. O ideal é você estudar tudo junto e aos pouquinhos. Aos pouquinhos. O ideal é você, Miss Nunes, você estar em um curso que você possa seguir, que possa te guiar aos pouquinhos. Se é para fazer a prova, principalmente a primeira vez que você faz a prova, eu acho que é um pouco difícil você conseguir pegar material aleatório na internet e estudar sozinha. Eu acho que é um pouco difícil de você conseguir passar em 1 ano, né, com 1 ano de estudo, se você fizer isso. Porque, como é que eu vou explicar? Se você chegar e você estudar vocabulário e kanji, é bastante vocabulário, é bastante kanji que você tem que saber para a prova. Você tem que saber cerca de 1000 palavras para o N5 e você tem que saber cerca de 100 kanjis. Kanji não é muito não para o N5. E se você pensar em estudar só isso, solto, é muito difícil de memorizar. Por quê? Vocabulário e kanji, o que ajuda muito o vocabulário e kanji é você fazer leitura, né? Você lê. Então, ao ler, lendo, você aprende vocabulário, você aprende kanji. Ao ler, você aprende também, você não aprende, você treina gramática. Gramática você tem que estudar as regras da gramática, né? Ou seja, as regras de construção de frase, você tem que estudar essas regras de construção de frase e você vai ler para fixar tudo isso, para aplicar tudo isso, né? E é difícil você fazer a parte de áudio, a compreensão auditiva, sem saber vocabulário e construção de frase. Porque se você não sabe isso, se você não sabe o mínimo de vocabulário e um mínimo de construção de frase, como é que você vai entender o que eles estão falando, né? Não dá para entender. Então, o correto é você estudar tudo junto, e quando eu digo junto, por exemplo, pensa em 1 mês, cada semana focado em uma coisa, né? Ou então, se você vai estudar diariamente, se você quer estudar todo dia, eu quero estudar todo dia. Cada dia é dedicado a uma coisa. Mas tem que ir subindo junto. Pensa que você está construindo. Eu sempre falo do templo da fluência. Você está construindo o seu templo da fluência em japonês, e aí você tem os pilares do templo. Você vai subindo os pilares aos pouquinhos, mas você não pode subir um mais do que o outro, senão a casa cai, o teto vai cair, né? Então tem que ser devagarinho, devagarinho, mas tem que ser tudo junto. Não pode ser, não tem como você estudar. Você pode até tentar estudar, por exemplo, vou estudar 3 meses só vocabulário e kanji. Mas aí você vai estar tentando memorizar tudo na força do ódio, em vez de aplicar esse conhecimento com outras coisas, com leitura, com tentativa de compreensão auditiva, né? Isso dificulta. Se você faz tudo, estuda tudo junto, harmonicamente, se tem harmonia nisso, as coisas se ajudam. Um pilar ajuda o outro a sustentar o peso do telhado, digamos assim. Mas se você fica tentando fazer só um, vai ficando difícil de você conseguir sustentar só estudando isso. Porque as coisas, você não vai ter ajuda, digamos assim, do texto para fazer você lembrar o vocabulário.
né. Por mais que tenham técnicas para você decorar as coisas, por mais que tenham essas técnicas, isso não passa de realmente decorar. Você não vai conseguir aprender se você não aplicar, se você não tiver uma aplicação que seja próxima de uma aplicação de vida real, daquela palavra, daquela gramática. E a leitura ajuda muito com isso, né. Então tem que ser, assim, uma coisa em conjunto, né, senão fica realmente difícil. Ah, espero ter podido ajudar. Diga aí se tem alguma coisa ainda que você quer perguntar sobre isso, porque é realmente um assunto complexo. Para isso que precisa de método, né. Método é importante nisso, né.